Bom dia, boa tarde, boa noite, povo abençoado, tudo bom com vocês? Aqui tá tudo tranquilo. Hoje tá uma tarde bem ensolarada, um solzinho gostoso, mas à noite faz um friozinho. E aí na cidade de vocês, como que tá o inverno? Aqui no litoral onde eu moro, nos últimos dias tem até feito um dia bem gostoso de sol, mas vai chegando ali 5h30, 6 horas, esfria bastante. Mas eu quero me apresentar, né, para quem não me conhece, que está chegando aqui pela primeira vez. Meu nome é Raquel Oliveira, esse é o canal Compartilhando a Palavra. Então, você que é muito bem-vindo aqui nesse canal, muito bem-vinda, olha, aproveita já para se inscrever, já deixar o seu like, comentar nesse vídeo, aciona aí o sininho das notificações, tá bom? E se você gostar da mensagem, se você se identificar, você também pode compartilhar, porque isso fortalece o canal. O meu objetivo aqui é que a palavra de Deus consiga chegar ao maior número de pessoas possível, tá bom? Então, gente, hoje eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Essa é uma mensagem que Deus já me deu muito tempo atrás. Eu não costumava botar assim a data, mas tem já pelo menos uns 10 anos. E na verdade, assim, é como se fosse um estudo, é um paralelo entre Davi e Mefibosete e Cristo e nós, os pecadores, tá bom? Então, para começar, eu já quero ler com vocês aqui essa passagem que se encontra em 2 Samuel, capítulo 9. A minha versão aqui da Bíblia é a Nova Almeida Atualizada. E no título da minha Bíblia tá assim, ó: Davi e o filho de Jonatas. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? E ele respondeu: sou eu mesmo, o seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde ele está? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filha de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete? Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi como um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Essa passagem aqui, irmãos, eu disse que eu vou fazer um paralelo entre Davi e Mefibosete e Jesus e nós. Por quê? Porque a Bíblia, ela é toda cristocêntrica, né? Todo cristão, ou a maioria, sabe que de Gênesis a Apocalipse, a figura central é Jesus e o plano de Deus para a salvação do ser humano.
Então, se a gente for ler a Bíblia, né, a gente vai ver que em toda ela está revelado ali o plano de Deus para a salvação do homem através de Jesus. E Mefibosete, que era filho de Jonatas, ele nasceu numa família que foi rejeitada por Deus. Saul, quando foi escolhido como rei de Israel, ele começou muito bem. Mas com o passar do tempo, né, ele começou a fazer as coisas da maneira dele, ele já não estava mais fazendo as coisas como Deus queria, e Deus o rejeitou. Então, Mefibosete, ele nasceu numa família que já tinha sido rejeitada por Deus. Mefibosete, por causa disso, morava longe de Jerusalém. Ele morava numa terra chamada Lodebar. Lodebar quer dizer não memória, ou terra do esquecimento, ou terra sem pastagem. Então, era um lugar horrível. Era um lugar onde as pessoas mais pobres, onde aquelas pessoas que tinham algum problema físico, né, elas iam morar e ficavam lá esquecidas. Então, Lodebar era a terra do esquecimento. Como que Mefibosete, sendo neto, né, de um rei, foi parar naquela cidade, na cidade do esquecimento? Porque quando ele era criança, né, houve ali em Jerusalém uma guerra e a moça que tomava conta dele, a babá, pegou o menino, que ainda era pequeno, para fugir com ele. E na correria, né, ela deixou o menino cair e ou ele quebrou os pezinhos, ou, né, como eu vi aí, talvez tenha passado uma roda em cima, enfim. O que resume é que ele ficou aleijado de ambos os pés. E ele foi para essa terra do esquecimento, para Lodebar. E nós, da mesma maneira, quando não temos Jesus, quando nós não recebemos Jesus, nós estamos na terra do esquecimento também. Porque nós somos descendentes de Adão, né? E por natureza, nós já nascemos sob condenação. Porque através de Adão, né, que foi o primeiro a pecar, todos nós nascemos pecadores. Então, todos nós já nascemos com essa marca da condenação. Por causa da queda de Mefibosete, ele não podia andar. E nós também, por causa da queda do primeiro homem, nós também já nascemos sob a desobediência. E assim como Mefibosete estava lá na terra do esquecimento, nós também, quando não estamos com Cristo, antes de aceitarmos a Jesus, nós também estamos na terra do esquecimento. Nós também estamos andando, segundo o curso desse mundo, né, numa terra horrível. Porque como diz aqui em Efésios 2:2, olha, vou ler desde o 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, antes de recebermos a Cristo, era assim que nós estávamos, caídos, e na nossa queda, nós andávamos longe de Deus, segundo o curso desse mundo, andávamos em desobediência, né? O terceiro ponto aqui, né, desse paralelo é que ele indo para Lodebar, ele ficando longe de Jerusalém, ele perdeu o melhor. E essa é uma descrição adequada para o mundo de hoje, que é um lugar que satisfaz a nossa alma, mas que nos deixa longe de Jesus. A gente pode até achar que a gente está bem. O mundo pode até oferecer pratos para nós, que para a nossa carne, para o nosso pecado, é bom, mas que nos afasta cada vez mais do Senhor. Quarto ponto, ele provavelmente, né, Mefibosete, provavelmente morreria se não tivesse a ajuda de Davi. E assim acontece também com o pecador que está perdido. Se Davi não tivesse estendido a mão para Mefibosete, não tivesse trazido ele da terra do esquecimento para perto dele, né, ele estava numa situação condenada, numa situação trágica. E assim também somos nós, né? Aquele que está caído não pode caminhar. Se Jesus não estender a mão para nós, nos trazer para perto dele, como será ruim a nossa vida? Né? A Bíblia diz que nós não temos nada se do céu não nos for dado. E todos nós que nos achegamos
a Jesus foi porque anteriormente Deus nos escolheu para isso, né? Deus fez com que nós fôssemos atraídos para Jesus. Se não fosse isso, nós estaríamos sob condenação eterna, assim como Mefibosete. Se Davi não tivesse estendido a mão para ele, ele ia continuar perdido lá em Lodebar, na terra do esquecimento, condenado àquela vida miserável que ele tinha. E assim somos nós, longe de Deus, longe de Jesus, nós vivemos uma vida miserável espiritualmente. O quinto ponto, Davi dá o primeiro passo e manda chamar Mefibosete. Nós, pecadores, perdidos por natureza, também não sabemos buscar a Deus. A nossa natureza, ela não busca a Deus, mas Deus enviou Jesus, aleluia, que nos resgatou para si. Ele veio até a terra para buscar o que se havia perdido. Oh, glória a Deus! Olha, irmãos, como a Bíblia, né, faz todo esse paralelo. Se não fosse Deus que enviou Jesus para morrer na cruz por nós, nós também estaríamos para sempre perdidos. Sexto paralelo aqui. A atitude de Davi veio da aliança de amor e fidelidade entre ele e Jonatas, né, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 20, dos versículos 11 a 23, como eu falei aqui no comecinho, né? Nós, pecadores, nós não somos salvos por nossos próprios méritos, mas por causa da aliança eterna entre Deus e o seu povo, que por causa de Jesus o pôs a salvo para todos aqueles que crescem nele. Então, olha a fidelidade de Deus demonstrada aqui na figura de Davi. É como se Davi aqui fosse o próprio Jesus, que foi lá e resgatou Mefibosete, né? Mefibosete aqui representando os pecadores, Davi representando Jesus, por causa da fidelidade de Deus, por causa da aliança que Deus fez lá no passado com o seu povo. Hoje nós somos salvos, aleluia. O sétimo ponto aqui desse paralelo, Davi enviou um servo para trazer Mefibosete, mas depois o servo saiu de cena e deu lugar ao rei. Mefibosete veio, né, trazido por Ziba, e aí o Ziba saiu de cena por enquanto. A palavra da salvação, ela pode vir do pregador, do evangelista, do pastor, do missionário, mas quem salva é Cristo. Tudo o que os servos de Deus podem fazer é acompanhar o pecador até a presença de Cristo, mas só ele pode salvar. Então, assim, Ziba trouxe Mefibosete até Davi, assim como Deus nos leva até Jesus. Glória a Deus. E como que vem a fé? A palavra não diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus? Então nós somos agentes, né? O evangelista, o pastor, o missionário, todo aquele que prega é um agente que leva a mensagem, que leva a palavra de Deus até aquela pessoa. Mas quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Glória a Deus. Então nós temos alguém que ora por nós, né? Eu já tive alguém que orou por mim, né? Eu oro por algumas pessoas que ainda não estão na presença do Senhor, né? Nós convidamos as pessoas para ir até o culto, as pessoas vão, ouvem a palavra, recebem a palavra, né? Mas quem salva? Só Jesus. Amém? Oitavo ponto. Mefibosete é recebido na família de Davi, assim como o pecador arrependido é recebido na família de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E nós nos tornamos filhos de Deus. Oh, glória! Temos Jesus agora como nosso irmão mais velho, nosso melhor amigo, né? Jesus é tudo na nossa vida, né? Mas quando nós nos achegamos até Jesus, nós nos rendemos a seus pés, nós recebemos a salvação, nós nos tornamos família de Deus, nós somos feitos filhos de Deus. Muita gente pensa, irmãos, que todo mundo é filho de Deus. Não, todos somos criaturas de Deus, mas filhos de Deus
nós só nos tornamos quando aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida. Aí sim, nós somos recebidos na família de Deus, passamos a ser filhos de Deus por adoção. Amém? Davi supriu todas as necessidades de Mefibosete e lhe deu toda a herança que fora de Saul. Da mesma forma, Cristo satisfaz todas as nossas necessidades espirituais e materiais também e nos dá por herança a vida eterna. Glória a Deus. Irmãos, isso não é pouco não. Pensa, nós pecadores caídos, podemos nos achegar até o Senhor, né? Somos inseridos na família de Deus, nos tornamos filhos de Deus e como os filhos, nós temos direito à herança, aleluia, que é a vida eterna. Glória a Deus. Em 10º lugar aqui, ó, Davi distinguiu e protegeu Mefibosete. Por quê? Porque na Bíblia também havia um outro Mefibosete, né? Entre os descendentes de Saul. Contudo, Davi conseguiu distingui-los. Hoje, há muitas pessoas que professam ser filhos de Deus, né? Mas que nem sempre podemos distingui-lo. Irmãos, hoje tá até difícil distinguir quem é filho de Deus, né? Às vezes, quando a pessoa fala pra gente, eu sou cristão, ele fala, oi? Você é cristão? Porque as atitudes dele falam o contrário, né? Porque andam como as pessoas desse mundo, porque muitas vezes se assentam na roda dos escarnecedores e você não consegue distinguir. A pessoa tem um palavreado que, né, não é típico do cristão, não é natural do cristão. Lembra de Isaías? Isaías, quando Deus chamou, ele falou, Senhor, eu tenho, né, lábios impuros, porque eu cresci no meio de pessoas com lábios impuros. O que Deus fez? Colocou uma brasa viva ali e santificou os lábios de Isaías. E hoje em dia tem muitas pessoas que estão na igreja, mas ainda não mudou, né, o seu comportamento, não mudou seu palavreado, não mudou suas vestes. E quando eu digo vestes, não é só a veste do corpo, não, essa veste aqui material. Eu digo as vestes das atitudes, do caráter. E às vezes a gente não consegue distinguir, né, um cristão de uma pessoa que está no mundo. Mas nós, quando recebemos a Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. A palavra diz que tudo se fez novo. Nós temos que mudar de atitudes. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo refletido em nós. Porque muitas vezes nós somos a Bíblia que o povo lê. Paulo não diz que nós somos uma carta viva, lida por todos que estão aí no mundo? Então, muitas vezes, a Bíblia que as pessoas vão ler, somos nós. As nossas atitudes, as nossas palavras. Então, aqui, havia um outro Mefibosete. Poderia haver uma confusão aqui, né? Ele também fazia parte da família de Saul. Mas não. Deus sabe quem ele escolheu. A palavra diz que nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe, né? Que o Senhor nos escolheu e nos chamou pelo nome. Então, nós somos escolhidos, nós não somos confundidos, não. Se Deus me escolheu, se Deus te escolheu, você não é um erro. Se nós estamos aqui, nós não somos um erro. Nós somos escolhidos de Deus e como povo escolhido. Aleluia. Em 2 Pedro, se não me engano, deixa eu ver aqui rapidinho. Se não é 2 Pedro 2,9 ou é 1 Pedro, deixa eu ver. Aqui em 1 Pedro diz assim, ó. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos povo escolhido de Deus, nação santa, geração eleita. Então nós não somos qualquer um, irmãos. Nós somos escolhidos de Deus. A palavra diz que nós somos a menina dos olhos de Deus, que nós estamos escritos na palma da mão de Deus. Então, se você hoje está vivendo uma vida, né, desgraçada que eu digo, irmão, é sem a graça de Deus, viu? Se você está passando por um período que você se encontra como Mefibosete lá em Lodebar, na terra do esquecimento, lembra que tem um Deus no céu, aleluia, que pode mudar
toda e qualquer situação. Olha, Mefibosete saiu de lá da terra do esquecimento e foi se assentar na mesa do rei. Aleluia! Né? Ziba, que foi servo de Saul, ele já não era mais servo, ele já tinha servos à disposição dele. Davi falou: você vai servir Mefibosete, você vai plantar, você vai colher, né, para que haja mantimento na casa dele. Mas ele vai se sentar à minha mesa. E ele restituiu tudo o que foi da família de Davi. Então, quando a gente vem para o Senhor, ele restitui tudo, irmão. Ele restitui a nossa alegria, ele restitui a nossa esperança, ele restitui a nossa saúde, ele restitui a paz de espírito. Irmãos, tem gente que pensa que prosperidade é ter muito dinheiro. Não, prosperidade é paz de espírito. É você ter o suficiente para você se manter, sabe? Você tem um emprego que faz com que você pague as suas contas, que ponha o seu sustento na mesa. E você pode deitar e dormir tranquilamente, sabendo que você não fez nada de mal para ninguém, que o seu sustento vem do Senhor. Isso é prosperidade. Sabe aquela paz que excede todo entendimento que fala a palavra? Que paz é essa? É aquela paz que você está passando pela prova, mas você está dando glória a Deus. Você está passando pela prova, mas você está cultuando, você está crendo, você está firme na presença de Deus. É como aquela mulher, né, lá do Antigo Testamento, lá de 2 Reis, a Sunamita. Lembra da história da Sunamita? Que Elias, toda vez que ia para a cidade, aquela mulher olhava para ele, chamava ele para ir almoçar ali. E aí um dia ela falou pro marido dela: vamos fazer um quartinho aqui? Eu vejo que esse homem é homem de Deus. Vamos fazer um quartinho aqui para ele lá no terraço. A gente põe uma cama, uma mesa, uma cadeira, né, uma lamparina. E toda vez que ele passar por aqui, ele pode se hospedar aqui. E assim foi feito. E aí um dia Eliseu pensando, né? Poxa, essa mulher foi tão bacana comigo. O que será, né, que eu posso fazer para restituir o que ela fez para mim? E aí chama o servo dele lá, Geazi, e fala: olha, será que falta o quê para aquela mulher, né? Vai procurar saber. E Geazi foi lá procurar saber se tinha alguma coisa, né, que podiam fazer para ela. Ela falou: não, eu já tenho tudo. Eu não preciso de nada, porque ela era uma mulher rica. Mas Geazi percebeu que ela não tinha filhos. Então, o que ele falou para Eliseu? Olha, ela não precisa de nada, não. Mas eu vejo que ela não tem filhos. E aí, né, numa ocasião que Eliseu passou por lá, se hospedou lá no quartinho, ele falou: olha, daqui 1 ano, por esse tempo, quando eu voltar, você vai ter um filho. E assim se fez, né, que a palavra do profeta, quando você fala algo que vem de Deus, se cumpre. E aí, passado o tempo determinado, aquela mulher teve uma criança, né, teve o filho, e o filho cresceu, e quando ele estava, né, grandinho, acho que com 8 anos, se não me engano, o menino teve uma dor de cabeça horrível e veio a óbito. E aí, o que essa mulher fez? Deixou o menino lá e foi atrás do profeta. E no caminho, e aí? Oi, tudo bem? Ah, tá tudo bem. Gente, como assim? Né? É essa paz. Porque mesmo ela passando por aquela prova, aquela dor de ter perdido um filho, ela falou: vai tudo bem, porque ela confiava naquele homem de Deus, no profeta. E ela falou: olha, ô profeta, eu não te pedi nada. Agora o filho que você disse que eu tenho tá morto. E aí? Né? Quem não sabe essa história vai procurar saber, tá bom? Eliseu, tô fazendo um resumão aqui da história. Foi lá e se deitou sobre o menino e aqueceu o corpo do menino, né? Com o corpo dele, soprou e enfim, o menino ressuscitou. Mas olha a situação, né? Ela tinha acabado de perder um filho, o único filho que ela teve depois de muitos anos. E ela encontra alguém, né? Na rua indo procurar o profeta. Imagina, nos nossos dias, né? Você deixa seu filho, sua filha lá à beira da morte, sai desesperada lá para procurar um médico, para procurar um táxi, sei lá, uma ambulância para levar seu filho. E aí você não enxerga ninguém na rua, quem passar por você, você tá lá descabelando, chorando, gritando, né? E aí, você não tá nem vendo o que tá na sua frente. E essa mulher o quê? Tá tudo bem. Essa é a fé. Essa é a paz que excede todo o entendimento. E essa paz nós só encontramos em Jesus. Então nós vemos aqui, olha, Davi como a figura de Jesus, que veio, que resgatou Mefibosete,
que tirou lá daquela terra do esquecimento, que restituiu tudo que foi da família do avô, que fez com que ele se assentasse na mesa com ele, como um dos seus filhos. Assim somos nós, Mefibosete, os pecadores, que estamos esquecidos, né? Lá na terra do esquecimento, andando na desobediência. Mas quando Jesus vem ao nosso encontro, aleluia, ele muda toda a nossa vida, ele muda toda a nossa história, ele restitui tudo que foi perdido. Então, se você está passando por uma prova, se você está passando por uma situação difícil, se você perdeu um ente querido, lembre-se que existe um Deus, aleluia, que trabalha por você, que já enviou Jesus para restaurar tudo que foi perdido. Ó, e vou falar uma coisa aqui, irmãos. Eu não vou enganar ninguém não, tá? Não vou chegar aqui para você e falar assim, olha, vem para Jesus que tudo vai mudar. Sim, pode mudar. Jesus vai restituir muitas coisas na sua vida. A paz, a fé que talvez você não tenha, ele vai te dar. Ele pode curar uma doença sua, né? Ele pode abrir portas de emprego, ele pode fazer muitas coisas. Mas a palavra não diz que vai fazer. O que a palavra nos assegura é que quando a gente vem para Jesus, nós temos salvação e vida eterna. E isso ele promete. Mas ele fala que nesse mundo nós teremos aflições. Então eu não posso dizer para você, vem para Jesus que a sua vida vai mudar, que você vai ficar rico, que todas as suas doenças vão ser curadas. Não. Porque Jesus não prometeu, vem, que eu vou curar suas doenças, vem que eu vou abrir portas de emprego. Não, isso são consequências que podem acontecer. Jesus pode curar, porque ele tem todo o poder. Jesus pode fazer muitas coisas para nós enquanto nós estamos aqui na Terra, que vai melhorar a nossa vida. Mas não há garantia disso. A garantia é de vida eterna e de salvação, tá certo? Mas, como Deus é bom, ele nos dá bônus aqui nessa terra, tá bom? Porque ele disse que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E pode ser aqui também uma parte dessa abundância. Mas eu não posso prometer que vem para cá, que todos os seus problemas vão ser solucionados, que todas as portas vão se abrir, que você vai ser curado de tudo. Eu não posso enganar, porque no mundo nós teremos aflições. Os primeiros cristãos, eles sofreram, foram mortos, apedrejados, degolados, crucificados, perseguidos, queimados, tá? Então, assim, tem prova, tem luta, tem dor, tem renúncia, sim. Mas tudo nesse mundo é passageiro, mas lá na eternidade teremos saúde, porque no céu não vai ter cego, não vai ter coxo, não vai ter surdo, não vai ter mudo, não vai ter pessoas faltando membro, não, porque no céu tudo é perfeito. Não vai haver mais doença, não vai haver tristeza, não vai haver lágrimas, não vai haver morte. Não precisa nem do sol, porque Jesus é a luz que vai iluminar todos nós. Então, a promessa de vida é de vida eterna. Aqui nesse mundo nós teremos aflições, mas Deus enviou Jesus para nos resgatar, para passar da morte para a vida. Amém? Então fica com essa palavra. Lembre-se que nós, como Mefibosete, temos um resgatador que é Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.